Nesse vídeo de hoje, eu trago para vocês mais uma vez sobre o tema 1102 do recurso extraordinário 1276977, que versa sobre a revisão previdenciária da vida toda. E quero falar em especial sobre o julgamento das duas ADIs 2110 e 2111 e mais especificamente sobre os votos dos ministros, porque tem ministro mudando o seu voto, mudando a sua maneira de pensar a respeito do julgamento dos embargos de declaração das duas ADIs. Primeiro vamos analisar o voto do ministro Nunes Marques, para vocês entenderem aqui. O voto do ministro Nunes Marques, como vocês sabem, vou entrar aqui e vou verificar o voto do ministro Nunes Marques. Como vocês sabem, ele é o relator do processo. Ele deu seu voto. Aqui está o voto dele. O ministro Nunes Marques, ele apenas não conheceu dos embargos de declaração opostos pelo Instituto de Estudos Previdenciários, o IEPREV, na DI 2110. Conheceu dos embargos de declaração opostos pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, a CNTM, na DI 2111, e lhes negou provimento, tendo em vista a ausência de vício na decisão embargada. Esse foi o voto do ministro Nunes Marques, apenas isto. Ele não falou mais nada no seu voto a respeito do tema 1102, por exemplo. No comentário acima, tudo bem, fez comentário, mas na hora de votar, ele apenas não reconheceu dos embargos de declaração opostos pelo IEPREV, conheceu dos embargos de declaração opostos pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, negou o provimento. Continua ainda o voto do mesmo jeito, como vocês viram aqui, o voto do ministro Nunes Marques continua a mesma coisa. Mas veja a diferença que vem acontecendo aqui. O ministro Zanin apenas acompanhou o ministro Nunes Marques, o ministro Flávio Dino também acompanhou, a ministra Carmen Lúcia também acompanhou, Gilmar Mendes da mesma forma, Luiz Fux também. O ministro Luiz Roberto Barroso também tinha acompanhado apenas. Depois o ministro Luiz Roberto Barroso, após o voto do ministro Dias Toffoli, o ministro Luiz Roberto Barroso também apresentou um voto vogal. Está aqui o voto vogal do ministro Luiz Roberto Barroso. Vamos analisar o que ele fala no seu voto. Presta atenção. Aqui está o voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Vamos verificar apenas o que interessa, só a parte que ele vota. Vejam só. Aqui ele diz: acompanho o relator pelo não conhecimento dos embargos de declaração opostos pelo Instituto de Estudos Previdenciários e pela rejeição dos embargos de declaração opostos pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos. Aí ele continua: explicito, contudo, a desnecessidade de restituição dos valores recebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais proferidas até a data da publicação da ata de julgamento das ações diretas, que ocorreu no dia 5/4 de 2024. Tais valores configuram verbas alimentar, recebida de boa-fé, o que afasta a obrigação de devolução, consoante precedentes dessa corte. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes. Aí ele traz aqui esse recurso extraordinário mostrando que é da safra do ministro Dias Toffoli. Ou seja, após o voto do ministro Dias Toffoli, o ministro Luiz Roberto Barroso apresentou isso aqui também, igual o ministro Dias Toffoli. Mas falou também só sobre a devolução das verbas alimentares que ocorreram por meio de tutela antecipada. Só isso ele falou. Vamos continuar para vocês entenderem mais o que vem mais adiante. O ministro Alexandre de Moraes, no seu voto, ele havia apresentado da seguinte forma. Vejam só. Da seguinte forma. Veja o voto do ministro Alexandre de Moraes, vocês já sabem, mas eu quero mostrar porque houve mudança também. Houve uma complementação.
Vejam o voto do ministro Alexandre de Moraes. O final também, vou mostrar para vocês o final, porque é um voto um pouco extenso, que ele vem tentando segurar o tema 1102, e ele deu um voto bem contundente, bem explicativo, para mostrar que deve permanecer o tema 1102. Vejam só. Aqui ele acompanha o relator para não conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Instituto de Estudos Previdenciários, na qualidade de amigo da Corte. Aí, depois, ele dá provimento aos embargos de declaração da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, a CNTM, no sentido de que a decisão proferida no âmbito das presentes ADIs não afasta o entendimento definido pelo Supremo Tribunal Federal em série de repercussão geral no tema 1102, pelo qual o segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da lei e antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas pela Emenda Constitucional 103 de 2019, tem direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável. Esse foi o voto do ministro Alexandre de Moraes, o primeiro voto. Depois do ministro Alexandre de Moraes, após esse voto do ministro Dias Toffoli, o ministro Alexandre de Moraes apresenta aqui uma complementação. Vejam só. Aqui está o voto vogal e aqui está complemento ao voto. Vamos verificar o que ele diz aqui nesse complemento ao voto. Isso aqui foi após o voto do ministro Dias Toffoli. Vejam o que diz o ministro Alexandre de Moraes. Diante do voto apresentado pelo ministro Dias Toffoli, em que se manifesta pela modulação de efeito ex officio para consignar a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais prolatadas até a data da publicação da ata de julgamento de mérito dessas ações diretas, em 5 de abril de 2024, apresento esse complemento de voto para acompanhar Sua Excelência em relação ao ponto. Continua aqui. No caso em exame, a maioria da Corte entende que o julgamento de mérito das ações diretas de inconstitucionalidade implicou a superação da tese fixada do mérito do recurso extraordinário 1276977, de relatoria do ministro Marco Aurélio, ocorrido em 1º de 12 de 2022. E também do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que já aplicava a orientação nos mesmos moldes da tese que veio a ser fixada no paradigma da repercussão geral. Continuando aqui, vamos verificar aqui mais adiante. Aí ele mostra aqui, ó, vejam só, ele mostra aqui. Embora, aqui ele faz a complementação, embora a decisão de mérito tenha implicado a declaração de constitucionalidade da lei impugnada e a técnica decisória da modulação de efeito seja tradicionalmente aplicada aos casos de inconstitucionalidade de atos normativos, registro que o Código de Processo Civil autoriza expressamente a modulação dos efeitos de decisões que impliquem alteração de entendimento jurisprudencial. Aí ele mostra aqui. Aí ele transcreve aqui e mostra aqui. Aqui vem o voto complemento dele. Vejam só o voto complemento do ministro Alexandre de Moraes. Isso aqui é após o voto do ministro Dias Toffoli. Aí ele mostra aqui. Ante o exposto, caso vencido quanto à manutenção da tese fixada no tema 1102 da repercussão geral, adiro à modulação proposta pelo ministro Dias Toffoli e acompanho e complemento o voto. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Se porventura ocorrer a modulação que exclua do julgamento o tema 1102,
ele adere ao voto do ministro Dias Toffoli para garantir que as pessoas que já receberam os valores por meio de tutela antecipada, essas pessoas não sejam obrigadas a devolverem esses valores. Ou seja, pela não irrepetibilidade dos valores. Veja que o ministro Alexandre de Moraes complementou seu voto. Continuando aqui, vejam só, mais para o final. Continuando, vocês viram que o ministro Alexandre de Moraes complementou. Vocês viram que o ministro Dias Toffoli falou também só a respeito da não devolução dos valores pagos. Mas o que eu estou sentindo aqui é que eles estão querendo desenhar uma modulação de efeito. Porém, não tem maioria ainda para modular ou seja, para formar essa modulação de efeito. O que tem maioria aqui, ainda até o momento, é o ministro Nunes Marques como relator, porque ainda tem o voto dele como relator, tem o voto do ministro Cristiano Zanin, Flávio Dino, que é o terceiro, quarto, Carmen Lúcia, quinto, Gilmar Mendes, e sexto, Luiz Fux. Se esses 6 aqui não apresentarem também complementação aos seus votos, vai ficar valendo, provavelmente, o que determinou aqui o relator, porque ele tem maioria. Ou seja, ele deu seu voto, aqui ele fala só sobre a rejeição dos embargos de declaração e depois o julgamento pela improcedência dos embargos de declaração do tema da ADI 2111. É o que eu tenho para mostrar para vocês sobre essa modificação. Porém, esses ministros aqui, esses 6 ministros, eles poderão ainda apresentar também complementação ao seu voto. Ou seja, apresentar também voto vogal. Porque já temos o voto vogal aqui de 3 ministros. Que foi o ministro Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Esses 3 ministros deram esses votos, como vocês viram. Porém, ainda o ministro Nunes Marques e mais 5 ministros não modificaram seus votos. Mas possa ser que esses ministros venham modificar seus votos. É o que eu tinha para falar para vocês, para ficarmos de olho agora nessa modificação, se esses ministros ainda vão modificar. Porque qualquer ministro desse aqui ainda pode modificar o seu voto. Até a publicação da ata, até a publicação do acórdão, esses ministros poderão modificar seus votos. Por hoje é só. Se gostou do vídeo, dê o seu like. Se você entende que muitas vezes tem relevância jurídica, eu trouxe para vocês aqui essa novidade, dessas modificações dos vídeos, dos votos. Por hoje é só e fiquem todos com Deus.